Olá pessoal, estamos aqui de volta sexta-feira, nos aprontando para o final de semana com máscaras e guardados dentro de casa e coisas do tipo, mas assim, curtindo de alguma maneira as mudanças aí na política brasileira. Mudanças bastante importantes, principalmente quando se pensa que aquele processo todo de Curitiba, a ideia de Lava Jato... só o nome já nos faz rir, mas de qualquer forma está sendo colocada aí a possibilidade do Lula voltar, quer dizer, ele já voltou à cena política, não? Já está aí fazendo discursos de estadista e de alguma maneira os mercados já reagindo em relação a isso, e aí a vida continua. E continua de uma forma também trágica. Chegamos aí a mais de 2.000 e tantos mortos num único dia. As nossas estatísticas estão explodindo para tudo quanto é lado. E o pior de tudo isso é que essas estatísticas explodem na forma da nossa relação com as pessoas que a gente vai perdendo pelo caminho, as pessoas que vão adoecendo e que vai nos fazendo com que a gente fique brutalmente preocupados e que, bom, a vida está se tornando algo bastante complicado nesse momento, né? Uma mistura de doença com desemprego, com tudo, né? Com a falta de perspectiva. Na semana passada, conversando com algumas pessoas, assim, o espírito do brasileiro, de uma maneira geral, pelo menos das pessoas com quem eu conversei, muito assim para baixo, muito sem expectativa. Espero que, de alguma maneira, a presença aí, essa mudança no jogo com a presença do Lula, mude um pouco o espírito geral, a forma de agir, né, de entender o que se tem de fazer e tudo mais. Claro que as críticas serão ferozes, o processo continua e, bom, é assim. Outras lideranças ainda precisam ser maturadas, precisam ser se creditar em frente à sociedade brasileira e à sociedade de uma maneira geral. É preciso ter créditos, não é? Não basta só se autodenominar de uma maneira ou de outra, é preciso créditos. É aquela coisa, né, de se conquistar essa condição dia após dia. De qualquer maneira, nós tivemos aí essa semana no nosso canal a presença da Rúbia e do Diamantino, falando aí sobre essa relação entre a produção agrícola e a cidade, né, de uma maneira geral, mas pensando de fato na cidade de São Paulo, nesses vazios quase que invisíveis, né, do ponto de vista de quem vai circulando por dentro da metrópole, mas que ali tem um buraco, ali tem um pedaço de terra, ali tem um linhão da Eletropaulo, e embaixo de tudo isso começa então a se produzir hortaliças, se produzir algum tipo de leguminosas ou alguma coisa assim, que vai então estabelecer uma relação, uma capacidade de se produzir agricultura exatamente no meio de uma das maiores metrópoles do mundo, nos interstícios dessa metrópole. E essa conversa toda com esses dois autores, né, do texto foi extremamente interessante. Acho que passamos aí a semana envolvidos com isso. Acho que do ponto de vista dos comentários, valeria a pena aqui a gente retomar algumas discussões que nós já fizemos sobre essa questão da própria geografia, envolvendo aí as análises de caráter escalar. O fato, a necessidade que a gente tem de olhar um processo tão complexo como esse, que é a metrópole paulistana, no contexto da sociedade capitalista, que é algo ainda mais... o jogo das variáveis vai se tornando cada vez mais amplo, mas que, se nós não percebermos, né, os detalhes, se não percebermos, não formos ver, né, na escala 1 para 1, né, não formos andar pelas ruas, entrar pelos becos, né, e coisas desse gênero, o que nós vamos ver é a cidade como se estivéssemos chegando no aeroporto de Congonhas. A gente vê de cima um monte de prédios e não entende absolutamente nada do que é aquilo, das pessoas, das suas vidas,
das suas mazelas e etc. Então, nesse sentido, acho que a discussão da geografia ela nos interessa sempre nesta relação escalar, em que a ideia, né, de se produzir agricultura dentro da cidade é também uma disputa pela terra agrícola. É muito louco isso, né, quando nós pensamos nesse formato e nessa condição que o artigo que eles nos deixaram, né, que eles publicaram, nos leva a pensar. Uma aula realmente, como o próprio Eduardo Carlini chegou a levantar, uma verdadeira aula de geografia, algo interessante de se observar. Outra questão é que nós começamos essa semana o curso sobre a dimensão geográfica do Capital do Marx. Uma experiência que na segunda-feira e nessa sexta-feira ela foi dada continuidade. Acho que tivemos a oportunidade de ter duas experiências muito diferentes, com dois grupos, né, de participantes diferentes, mas ambos extremamente ricos e que a gente então vai aprendendo então, a andar e vai aprendendo porque os participantes de qualquer curso que a gente faça sempre são capazes de fazer perguntas que a gente não tinha tido a capacidade de fazer. E dúvidas são, né, o fermento para a produção do conhecimento. Sem isso não tem o que fazer. É justamente nesse sentido, então, e numa conversa que a gente vai ter ainda na próxima semana, estamos aqui tentando ainda desenhar um novo modelo, né, para esse trabalho, que é justamente a possibilidade de a gente ler os clássicos. Ler os clássicos é um exercício de extrema importância para todos nós. Como já hoje falei sobre isso, diria o Ítalo Calvino, os clássicos devem ser lidos justamente por isso, porque são clássicos. E nesse sentido, então, os clássicos da geografia, eles existem, não é? Eles estão definindo de alguma maneira parcelas, fragmentos dos nossos discursos. Alguns de nós, quando vamos lá para a pesquisa, vamos fazer os nossos trabalhos e tal, vamos citando um, citando outro, citando isso, citando aquilo, e realmente não paramos para ler com atenção o que é que, afinal de contas, eles estão nos dizendo. E ler com atenção, ler no sentido de nos perguntarmos sempre, mas afinal de contas, o que é que esta figura está querendo me dizer? E isto é de fundamental importância. O uso exclusivo de frases de efeito, frases bombásticas, frases interessantes, mas que dizem nada ou quase nada, mais na verdade atrapalham do que nos ajudam, do que nos ensinam, é realmente importante. Acho que vale a pena aqui lembrar um dos grandes historiadores ingleses que escreveu um livro fundamental, que eu falei dele hoje também, que é o Miséria da Teoria, o Thompson. Acho que é um livro interessante para se ler e para se ver a necessidade de se fazer uma leitura criteriosa da bibliografia que nós estamos utilizando, das referências, do palavreado, do vocabulário. O nosso vocabulário não é isento, ele está carregado de sentido e de historicidade, de condição. Ele não foi criado no vazio, não é? Ninguém fica falando espaço à toa, paisagem, território, desterritorialização e coisas desse gênero, geografia cultural e PPP e decolonização. Ninguém vai usando esse palavreado se ele não tivesse sido construído no sentido de dar conta de uma relação social muito específica. Então, assim, eles não são neutros, não estão aí à toa, precisam ser discutidos para que a gente, no mínimo, diga o que queremos dizer. E se temos alguma coisa a dizer, não é? Porque também tem essa. Mas a gente, quando tem algo a dizer, é preciso que a gente utilize as ferramentas adequadas para fazer isso. Nós não podemos ficar simplesmente jogando palavras, às vezes até frases bonitas, mas que fazem muito pouco sentido do ponto de vista do desenvolvimento do conhecimento científico.
Este formato, né, de como que a gente vai fazer isso, como essas leituras vão se dar, nós estamos aqui discutindo, estamos vendo, é algo que a gente vai aí divulgar para vocês na próxima semana, assim que a gente tiver essa equação resolvida. De qualquer maneira, por fim, um aviso importantíssimo. Na próxima segunda-feira nós vamos ter aqui a Ana Carolina, que é professora da Universidade, a Ana Carolina Marques, que é professora da Universidade Estadual de Goiás e que escreveu junto com o Egmar Chaveiro, conhecido nosso aqui, já meu amigo de muitos anos, né? Mas assim, conhecido aqui do canal, já fez aqui uma entrevista conosco recentemente, falando sobre a questão da fronteira agrícola em Moçambique e tal. E essa moça que foi aluna dele e que fez com ele um artigo sobre a ficção, sobre a arte, sobre os contos que associam e constroem as cosmologias dentro do Cerrado, no sertão brasileiro, e como que esses contos, eles de alguma maneira, no caso um é do Cerrado, o outro já está mais para o lado do Pantanal, mas assim, de alguma maneira esses contos vão nos ajudando a construir a ideia que nós temos de nós mesmos. Quem somos nós, os brasileiros? Que sentido temos? Que sociedade vivemos? Que perspectivas podemos tirar de tudo isso e desses embates, desse conjunto imenso de conflitos que vão, vamos dizer, colocar sobre a terra, que é o sertanejo, suas perspectivas, sua vida, sua cotidianeidade, e de outro lado o latifundiário, o agroexportador, aquele que trabalha com as commodities e quer está pensando muito mais nas toneladas e em como converter reais em dólares e dólares em reais e como explorar o trabalho e como, mudar totalmente a geografia do Cerrado. Então, nesse sentido, tudo isso está em jogo e, temos aí a entrevista com a Ana Carolina e ela vai estar com a gente na segunda e quarta-feira da semana que vem. Convido a todos a participar, a conversar, a dar os seus pitacos, conversas, como sempre. Um bom final de semana. Obrigado por tudo, obrigado por estar com a gente. Um abração. Até mais.